Olá, eu voltei, a gente pede desculpas aí, porque a internet deu tilt para derrubar a live, mas graças a Deus estamos aqui de volta. A Central Gospel está trazendo a Semana da Família e a gente tem hoje a participação super especial Ilma Cunha, do pastor Elvis Bregos. Estamos aqui retornando, eles entraram novamente na live. Graças a Graças a Deus. Deus. Eu recebi uma mensagem do Instagram, concluída a sua participação. Senhor! Eles derrubaram a minha participação. Tá vendo? Como diz o pastor que eu conheço, pastor Jabes, o inimigo pelejou. Conhece a música? Mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar. Eu clamei por Depois eu entrei 3 vezes, solicitei participação e nenhuma. Vamos Doutora lá. Ilma, é o espírito do Tranca Live. Eu conheço ele. Está repreendido. Está repreendido no nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos começar aí com a nossa pergunta. Estamos trabalhando o livro Família, Lugar de Refúgio, Campo de Batalha. Tem uma pergunta aqui, doutora Ilma. Quais objetivos, né, Deus constituiu ao criar a família? Na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que sintonia que há entre a estrutura familiar e o reino de Deus, não é? Então, quando Deus constituiu uma família espiritual aqui na Terra, antes ele constituiu uma família física, um homem, uma mulher, um encontro. Está lá no Gênesis, né? no livro que fala sobre a criação do mundo, que Deus constituiu a família com propósitos muito bem definidos. A gente entende isso, escutando pessoas há mais de 30 anos, eu sempre pensei o quanto seria importante estudar sobre família e sempre gostei muito de estudar sobre família. Por quê? Porque quando você escuta a pessoa, ela vem com uma demanda, com uma dor, com uma angústia, com um sofrimento psíquico, ela vem com algo que esteja ali trazendo alguma angústia na sua alma. Às vezes uma perda, até mesmo uma separação. Então, todas as vezes que você começa a percorrer o caminho da dor, o caminho do sofrimento, você vai encontrar um cenário que é conhecido por todos nós, que é a família. E aí a questão que ficou para mim é: o que é família, né, no contexto para Deus? Qual é o propósito de Deus para a família? Então, nós sabemos que Deus criou a família para ela ser um lugar de refúgio. Começa lá no primeiro refúgio, no Éden, né? Aquele jardim lá onde Deus se encontrava diariamente com o ser humano. Então, família foi constituída para ser um lugar de refúgio, para gerar um ser humano, para acolher o ser humano na vida, né? Para nutrir, cuidar, proteger, amparar, preparar para a vida, estabelecer os alicerces, os fundamentos para a vida e dar identidade, quer dizer, senso de pertencimento e valor e destino. Qual é a direção? Tudo isso é família. E eu considero a família uma representação do reino dos céus aqui na Terra. Porque nós vamos ver a mesma estrutura, não é? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, as funções, né, estabelecidas. A família é um território dos céus na Terra, uma colônia dos céus, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão dos princípios geracionais para a descendência. Então, a família tem um propósito eterno, né? Eterno, nas 3 dimensões do tempo: passado, presente e futuro, né? Então, é algo essencial para o ser humano. Amém. Pastor Elvis. Olha, aqui no
no livro, né? Estamos falando hoje desse livro, né? Que está aí com 15% de desconto da doutora Ilma. Então, nesse livro aqui, eu já tinha o livro, né, pastor? Eu já tinha lido. Então, na parte 4 aqui, ó, Famílias Disfuncionais, 4.1, ele fala assim, ó, permitindo a criança crescer. Então, eu enxergo assim, olha, a família como uma plataforma de lançamento, né? Como diz esse ponto aqui, ó, permitindo a criança crescer. Então, quando a gente vê um foguete sendo lançado, ele só é lançado porque existe uma plataforma. Essa plataforma é responsável por lançar. E aí a gente pergunta assim, ó, por exemplo, quando eu tenho falado para casais, eu pergunto: a sua família te lançou ou a sua família te jogou? Você foi lançado ou foi jogado? Não é? Então, isso é muito interessante porque, assim, quando Deus fala para Adão, crescer e multiplicar, ele está dizendo assim, ó, você vai semear em Eva, porque sêmen é semente. Então, Adão está plantando uma semente em Eva, e essa semente são os nossos filhos, né? E nesse ponto aqui, logo no título, a senhora termina dizendo assim, ó, deixar pai e mãe. Então, como que a gente deixou o nosso pai e a nossa mãe? Então, assim, o propósito da família é isso, é preparar essa criança, esse filho, que é uma semente, que é uma árvore, que como jardineiros, né? A pastora falou muito bem sobre o Gênesis, lá, o jardim. A nossa casa, o nosso lar é um ambiente, é um jardim onde a gente planta os nossos filhos. E esse livro fala muito bem sobre isso. A senhora fala de forma muito, muito extraordinária a questão de Deus ser um Deus geracional, não é? Então, o meu filho ele vai dar frutos para que a próxima geração possa provar desses frutos, né? Então, a nossa família é uma plataforma de lançamento e é dentro desse ambiente que os nossos filhos serão lançados, né? Muito obrigada, pastor, por sensacional a sua colocação. É um prazer conhecê-lo. Tá? Prazer é meu. E eu estou sendo agora presenteada com alguém com essa experiência falando sobre o livro e trazendo essa parte tão prática aí sobre o que é família. Não é? Muito bom. Muito obrigada mesmo. Glória a Deus, eu que agradeço. Né? Aliás, o Crescer e Multiplicar é exatamente o foco da família, o objetivo da família, não é? É crescimento, é multiplicação, em todos os sentidos, tanto físico, não é, que é essa disseminação, né, da semente, né? Até disseminar, né? É a semente que vai se multiplicando e que nós temos hoje essa humanidade, essa família, e principalmente também a multiplicação de tudo que Deus nos dotou, tudo que Ele nos deu de competências, de recursos, de características, de qualidades. Então, tudo isso que Deus nos dá para multiplicar esse conhecimento, essa capacitação, vida. Eu acho que nós multiplicamos vida, não é? Amém. Essa vida que a gente precisa tanto, sendo movida pelo amor, né? Isso. Eu achei super interessante quando o pastor Elvis falou: você lançou o seu filho ou você jogou, né? Porque hoje a família, alguns, né, alguns pais, algumas mães costumam terceirizar, né? A gente fala terceirizar a criação do seu filho. De repente, na igreja, ele joga lá, ó, toma aí meu filho e cuida da vida espiritual dele, cuida do caminho dele, né? Aí a escola, toma aí meu filho e toma ele, segura ele, não quero nem saber o que está sendo ensinado para o meu filho, que é a importância. Essa semana nós tivemos lives aqui com a doutora Marisa Lobo, e ela falou sobre ideologia de gênero, né? O cuidado que os pais têm que ter em relação à escola, o que ele está aprendendo. Ontem nós tivemos também com o pastor Cleolanda, e ele falou sobre relacionamento, né, amoroso do casal, a importância da comunicação, da assertividade, da empatia no relacionamento. E hoje estamos aqui com uma dupla sensacional, a doutora Ilma Cunha, pastor Elvis Breves. Eu estou aprendendo muito. Agradeço vocês por estar aqui. Eu estou aprendendo muito. Vamos agora para a segunda pergunta.
Como uma família disfuncional afeta a vida de um indivíduo, doutora Ilma? Em todos os sentidos, né? Porque a família tem funções estabelecidas, né? Entendendo o que é função e disfunção. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, que é o nosso foco aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, traz as funções familiares. A função de um homem que recebeu a missão de estabelecer a família, de crescer e multiplicar, de semear, não é como ouvimos o pastor. E agora, quando nós entendemos a função de uma mulher, a função da mulher na família, ela antecede a do homem para um filho. 9 meses com a criança no ventre. E o filho, o pai que o filho vai conhecer no ventre, aquele homem a quem a mãe destina o olhar, o lugar que ele ocupa na vida daquela mãe. E ali ele vai entrar via mãe para aquele lugar de pai daquela criança. Por quê? Porque se uma mulher se calar sobre a paternidade de um filho, ela não está dando a este filho o lugar do pai. Então, nós dizemos, no livro está escrito, a mãe funda o pai para o filho. Funda ou afunda, né? Brincando aqui com a palavra, né? Ela funda, ela dá esse lugar, ela legitima esse lugar da paternidade para um filho. A paternidade, nós sabemos que é um chamado espiritual, né? Um chamado espiritual para representar o Deus Pai. Então, o homem tem uma função na família. Paternidade é uma função. A mulher tem essa função que antecipa a função masculina para o filho, né? Então, nós estamos falando de uma família funcional, né? Onde há todos os lugares estabelecidos e juntos eles cumprem a função, a missão de fundar a descendência. Mas o que é uma família disfuncional? É onde essas funções não foram estabelecidas adequadamente nos lugares que Deus determinou. Então, a disfunção é muitas vezes quando a lei, e falando agora no conceito da psicanálise, a lei na família é estabelecida pelo pai. O pai tem esse lugar, o lugar da lei. É um lugar estrutural. A gente não está falando de hierarquia, não. A gente está falando de estrutura. É muito importante compreender estrutura familiar. O que um pai dá de direção, destino para um filho, segurança, tudo isso é o pai que dá nessa função paterna. A mãe trabalha com a nutrição, com a afetividade, com a construção da organização de vida, né? Tudo isso é a mãe que, junto com o pai, essas funções são complementares. Elas se tornam um todo à medida que cada um cumpre a sua função. Na disfuncionalidade, essas funções não são adequadamente exercidas. Não são. Então, muitas vezes, até mesmo com a separação, muitas mulheres têm que assumir este lugar, não é? Há um vazio da figura paterna. E a gente sabe que uma das estratégias do inimigo é exatamente deslocar o lugar do pai da estrutura de um filho. Porque quando um pai sai de casa, e principalmente sai exatamente na época de constituição da identidade de um filho, ele está deixando um vazio enorme, que é o vazio que vem pela orfandade. Filhos órfãos de pais vivos, né? Porque não estão ali cumprindo essa missão de estarem juntos formando esse filho. Então, isso vai trazendo adoecimento psíquico na saúde mental, emocional, né? Uma família disfuncional, ela produz isso, porque quantos filhos só conseguem a atenção dos pais pela via do adoecimento? Por uma dor, por um sintoma,
Porque toda dor não transformada em palavras comparece no corpo como um sintoma. Não é? Então, aquele vazio, aquela angústia, aquilo ali vai adoecendo a mente, vai adoecendo as emoções, vai trazendo Doutora dores Ilma, irreparáveis. doutora Ilma, eu vou até aproveitar que estão passando várias perguntas que têm a ver com a sua resposta. Estão perguntando aqui, uma pessoa perguntando, como lidar com essa crise de depressão que vem ocorrendo entre filhos, crianças e adolescentes? Esse é um desafio. Eu creio, Elba e Pastor Elvis, que hoje nós estamos vivendo um desafio. Por quê? Porque nessa geração, né, a gente olha as gerações para trás, né? A figura paterna, um pai forte e tal, que era o representante da lei na família. A mãe ali falando em nome de um pai, isto é, dando para esse lugar do pai para o filho. Então, essa estrutura patriarcal, essa estrutura estabelecida, a gente vê ali que o filho ele tinha um amparo, ele tinha uma proteção muito visível, muito forte, né? Ao longo das gerações, nós começamos a ver o enfraquecimento da função paterna. Então, isso vai trazendo, sim, muitas vezes um vazio. E para suprir tudo isso, nós vivemos na era do que coisas ocupam mais lugares do que relacionamentos, né? Pessoas que são tão importantes para os filhos têm muitas vezes deixado esse lugar da segurança ali, de dar segurança para um filho. E o que acontece com isso? Começa a vir uma sensação de vazio. O filho tem tudo, não falta nada. Ainda vem o agravamento com todas essas questões das redes sociais. Eu até acho que nós estamos vivendo um tempo que ainda não tem muito uma nomeação para alguns adoecimentos da alma, mas que eu acho que é mais ou menos assim um transtorno bipolar da era tecnológica, mais ou menos um negócio assim. Por quê? Porque as crianças e adolescentes, elas gastam tantas horas na rede social e os jogos eletrônicos e tudo isso, que há um excesso de estímulos visuais e estímulos mesmo da capacidade mental, da energia. E a criança fica ali, o adolescente, horas e horas naqueles estímulos. Quando termina aquele tempo, ele está prostrado. Ele não tem energia para fazer mais nada. Então, estudar é cansativo, se relacionar é cansativo, tudo, ler um livro, tudo mais, até mesmo sair. Tem adolescentes que não querem nem sair de casa, estão no isolamento. Então, o que que isso traz? Aí traz esse sentimento de depressão. Por quê? Porque esse polo, né? Uma hora a euforia de tudo que está ali nos estímulos visuais, na rede, e aí, quando termina, vem a prostração. E aí, esse estado depressivo é um estado depressivo, vai tirando o sentido da vida. Aí viver para quê? Aí, quando um pai tira um celular, o filho se desespera e pode, muitas vezes a gente está vendo isso por aí, surtar, né? Como o filho lá que os pais tiraram o celular e ele acabou pegando uma arma e matando lá a família. Então, a gente está vendo tudo isso todos os dias, são desafios imensos, né? Não é isso, pastor Elvis? Maravilha. Sensacional. Sim. Vamos Como lá, lidar doutora. com isso, né? Como lidar? Dar para esses filhos o senso de pertencimento, né? De construção da identidade, de valor, para que ele possa multiplicar, isto é, crescer e multiplicar com as identificações certas. Né? O menino precisa se identificar com o pai, com a figura do pai, para ele se construir na sua identidade. Né? A menina também, ela precisa olhar para esse pai com admiração, com respeito e se identificar com a mãe para construir a sua feminilidade. Então, essas construções de identidade na família, elas precisam dessa presença fortalecedora de pai e mãe. Então, se há disfunção,
aí há o adoecimento e a distorção da construção. Nós estamos, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre esse livro aqui, né? Que é Família, Lugar de Refúgio, o Campo de Batalha, da doutora Ilma. E, assim, sobre essa pergunta, aqui na parte 1 do livro, 1.2, a senhora fala assim, ó, cenário da transmissão familiar. Essa palavra cenário aqui, ela chama muito a minha atenção, apesar da transmissão familiar ser muito mais forte, porque todo ambiente ele gera uma atmosfera, né? Todo ambiente gera uma energia. Então, você vê que o ambiente é tão importante que Deus, antes de formar o homem, ele plantou um jardim. Né? E você vê que Deus ele não criou o jardim, ele plantou. Então, no momento da criação, Deus não cria, ele planta. Porque se Deus plantou um jardim, é porque ele tirou essa muda de algum lugar. A gente só pode plantar o que existe, né? E Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz que Deus tem um jardim no céu, né? Quem tem ouvido louco, veio do céu, entende? Eu creio que Deus tirou uma muda do céu e veio aqui na terra e plantou o jardim. Tanto que o jardim lá no céu tem uma árvore da vida no meio, e o jardim que ele plantou na terra também tinha árvore da vida no meio. Então, Deus coloca o homem e a mulher lá dentro, Deus está dizendo assim, ó, vocês irão viver na terra, mas vocês irão viver o céu na terra. Entende? Então, o Éden era céu na terra. Então, eu creio que o plano original de Deus para a nossa família é que a gente viva o céu na terra. Então, esse ambiente, esse cenário, tem que gerar essa atmosfera para a vida dos nossos filhos, né? Aí tudo bem, a gente pecou, né? O homem pecou e tal, esse lugar foi desconfigurado. Mas Jesus, como o nosso segundo Adão, ele veio reconfigurar o que Adão desconfigurou. Exatamente. Então, se Jesus foi o segundo Adão, é porque a gente tem que comparar ele com o primeiro. Então, eu costumo dizer que Adão foi um jardineiro e Jesus também foi. Porque antes de Jesus ir para a cruz, ele estava no jardim do Getsêmani. Sim. Então, isso não é por acaso. Porque Jesus estava se apresentando como o segundo jardineiro. E ele foi fiel dentro do Getsêmani. A gente sabe que ele suou ali sangue, né? Ele disse, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Então, o primeiro Adão pecou dentro do jardim, mas o segundo jardineiro foi fiel dentro do jardim. O primeiro nos tirou desse ambiente, o segundo nos trouxe de volta. Entende? Então, como eu falei aqui... E serás como um jardim regado. E ele é o profeta messiânico. Desse jeito. É muito forte, né? Então, Adão semeou em Eva, porque ele era um jardineiro, mas ele falhou dentro do jardim. Então, a minha oração é que a gente, como pai, né, como mães, que a gente entenda que esse é um jardim que precisa exalar uma energia, uma atmosfera. E vai depender do nosso casamento, vai depender do que a gente semeia diariamente, vai depender se a gente vai tirar o telefone da mão dos filhos ou se a gente vai deixar, né? Isso aí. Só um minutinho, estão perguntando aqui aonde adquirir o livro. Nós estamos falando sobre o livro Lugar de Refúgio, Campo de Batalha, no site centralgospelmax.com.br. E ele está até dia 15 agora, com até 15% de desconto. Você pode adquirir no site da editora, centralgospel.com.br. Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Eu gostaria de começar agora com o pastor Elvis, né? Como traumas vivenciados no passado podem afetar a vida de um casal, né? Um abuso que sofreu na infância, a separação dos pais. Então vamos lá, parte 2 do livro, 2.1 fala, resolvendo o passado para edificar no presente, é isso mesmo, os fundamentos da geração do futuro. Então, olha só, a gente percebe que Deus ele chega para Abraão, ele fala assim, ó, sai da casa do teu pai, deixa a casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que quando Deus fala para Abrão na época, né, para ele sair da casa do seu pai, o pai dele estava morto. Então, como que ele vai deixar a casa do pai se o pai não estava mais vivo? Porque quando o pai morre, a casa não é mais do pai, a casa é do filho, porque o filho herdou. Então Deus era para ter dito, sai da sua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque, na verdade, Deus estava mandando Abraão ele abandonar o exemplo do pai. Porque quem tinha que levar a família para Canaã era Tera, o pai de Abraão.
Você vê que Deus deu uma ordem para ele, vai para Canaã. Só que ele parou em Harã e viveu ali 204 anos, se eu não me engano. Então ele viveu em um lugar que era um lugar de passagem, que a missão dele era levar a família para Canaã. Então ele para em Harã, vive ali 204 anos e morre. E aí Deus fala para Abrão, sai da casa do seu pai. Deus está dizendo assim, ó, deixa o exemplo do seu pai. Que existe um negócio chamado diferenciação, que é quando você entende que você tem uma família, você tem uma história, você viveu na sua família de origem muitas experiências, experiências boas, experiências ruins, experiências traumáticas, né? Mas você precisa ter a capacidade de se diferenciar. Essa é a minha família, eu vivi isso aqui, mas eu vou me diferenciar para me tornar alguém autônomo para viver a minha história. Entende? Porque todos nós temos os nossos traumas do passado. Eu estava atendendo uma família que o casal, o questionamento deles era que a mulher ela não se sentia parte da família. Olha que loucura, doutora Ilma. Ela não se sentia parte da família e ele já tinha um filho de 21 anos e uma filha de 19. E aí o marido, poxa, como eu estou casado há tanto tempo, sempre amei, e como que ela não se sente parte da família? Aí a gente foi descobrir que ela, quando ela nasceu, a irmã dela tinha morrido 3 anos atrás. A irmã parece que tinha 4 aninhos, a menina morreu, 3 anos depois ela nasceu. Só que o pai era espírita kardecista. Então, quando ela nasceu, o pai achou que a filha dele tinha reencarnado nela. Então, o pai tratava ela, o pai não tratava ela, tratava ela como a filha, que tinha partido e reencarnou nela. Então, ela não se sentia parte da família porque ela não foi tratada como ela, foi tratada como a outra. Entende? Então, existem pessoas que estão vivendo traumas, às vezes até inconscientes, de traumas que viveram, né, de situações que viveram na sua família de origem, mas que precisa ter a capacidade de se tornar autônomo, de se diferenciar de tudo que ela viveu, para ela viver uma vida extraordinária. E aí ninguém melhor do que a doutora, que é psicoterapeuta, né? Para dizer o que a pessoa pode fazer para ela romper com esse passado, né? Na verdade, assim, quando você falou de deixar pai e mãe, né? Abraão teve que deixar, e esse deixar é tão profundo porque ele está lá em Gênesis 2:24, quando Adão e Eva também não tinham pai e mãe. Não é? Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Eles não tinham pai e mãe lá. Por quê? Porque é um princípio. Princípio é atemporal, transcende o tempo e o espaço. Assim como foi lá no Gênesis determinado isso, Deus confirma isso em Abraão, e também o apóstolo Paulo fala no capítulo das funções familiares, que é Efésios capítulo 5, ele ali dá a função do homem, amar como Cristo amou e tal, a função também da paternidade ali, a função da mulher de gerar, de nutrir, de estar debaixo da mesma missão que Deus estabeleceu para o homem, porque na família não tem missões, tem a missão que Deus entregou a um homem para, junto a uma mulher, fundar uma descendência e fazer a multiplicação, né? Então, a gente vê que não são textos perdidos na palavra de Deus, isolados no tempo, não. É um texto atemporal, que um só confirma o outro. E é tão tremendo ali em Efésios 5, porque na sequência do versículo 31, que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, o versículo seguinte diz, grande é esse mistério, mas eu digo em relação a Cristo e a igreja. Que relação há entre um homem e uma mulher nesse processo da família que tem a ver com Cristo e a igreja? Porque ele também deixou. E ele veio aqui. E ele veio aqui estabelecer uma família para levar essa família. Aqui também foi o tempo transitório dele. 3 anos e meio de ministério para estabelecer essa família espiritual, né? E para estar para sempre junto com eles. Assim, a gente ficaria horas e horas aqui falando desse propósito de Deus para a família. Mas o que fazer com os traumas? Gente, todos nós trazemos uma história.
Não é? Um homem e uma mulher, quando se encontram, eles se encontram trazendo uma bagagem da sua história de vida. Então, quando eles chegam no casamento, eles chegam trazendo toda essa história, trazendo feridas na alma, traumas, trazendo todo um sofrimento psíquico que faz parte da história. Não existe famílias perfeitas, não existe pais perfeitos. Nós vivemos num mundo decaído, então todos nós podemos ter, eu acho que na história de cada um, aqui, na minha, na nossa, aqui, que estamos aqui nessa live, nós já tivemos os nossos pontos de dores na nossa história, não é? Aquela disfunção, aquela dor que sentimos em determinado momento, porque traumas são dores intensas que acontecem num determinado momento que a gente não dá conta de lidar. Então, é como, sabe quando você está vendo um filme e que você faz um pause naquela cena? Aquela cena fica lá pausada. Quando chega qualquer momento que você vai lá e tira o pause, um gatilho qualquer, ela vai vir a cena e a dor do momento junto. É uma reedição da dor. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, né, com a minha história, minha vida emocional, veio um trauma de 3 anos de idade. Eu sempre digo nas minhas palestras, a Elba conhece bem as minhas palestras, o pastor Elvis, eu acho que conhecendo o livro, conhece um pouco também. Eu sempre digo que Deus é Senhor do tempo e do espaço e Ele sabe exatamente onde estão os nossos pontos de dor. Exatamente. E Ele é capaz de ir lá e trazer a cena traumática, para poder curar. Então, eu me lembro que Deus me despertou pela madrugada para trazer essa cena traumática. Eu ouvi nitidamente o meu nome, Ilma. E eu acordei, assim, estava numa viagem, acordei, aí pensei que era assim, para eu orar pela minha família, dobrei os joelhos, vou orar. Quando eu voltei a dormir, eu já não consegui mais dormir, eu ouvi meu nome de novo. E aí eu sentei e veio a cena. Veio aquela cena traumática de 3 anos de idade. E Deus queria me curar. Só que é um processo, né? É um processo de cura. Eu tenho ensinado isso numa masterclass que eu estou dando, que é do Salmo 139. É uma prática terapêutica que Deus me orientou, Deus me deu essa prática terapêutica, que eu faço associada à neurociência, né? Porque tem a questão dos 21 dias, de como se trabalha isso na mente, que é uma prática excelente para tratar esses traumas. Por quê? Porque Deus pode trazer onde nós não conseguimos. Mesmo com todo o aparato científico, com todo o conhecimento científico que nós temos, mas trazer cenas traumáticas, Deus pode trazer, inclusive pode trazer através de sonhos. Tu me ensina... Sonhos, eu já tive essa experiência, doutora Ilma. Eu fiquei com um trauma na minha adolescência e eu, depois de casada, eu acordava desesperada, vinha em sonhos o trauma. Depois que eu fui saber o que isso era um trauma, eu nem tinha conhecimento de trauma, não sabia, eu fui saber depois. Foi um trauma que eu passei e eu ficava tendo aquele mesmo sonho. Interessante. E é tão lindo, porque um sonho recorrente é uma insistência que o inconsciente está fazendo à espera de uma decifração. Eu trabalho isso no livro Enigmas da Alma, que é o segundo livro que vocês editaram, né? O livro Enigmas da Alma, eu trabalho um resumo dessa prática terapêutica. Por quê? Porque Deus pode trazer, Ele pode trazer claramente, assim como trouxe para mim já acordada, Ele me chamou para o sonho, mas me trouxe acordada, ou Ele pode trazer em sonhos, porque as pessoas que têm feito Salmo 139, a Masterclass comigo, elas têm me dito, Ilma, olha o sonho que eu tive. E aí vem exatamente aquele trauma. E vem com símbolos à espera de uma decifração. E como Deus nos ajuda a compreender isso, né? É muito lindo.
Então, Deus pode trazer os traumas. Agora, tem um processo a fazer. Por exemplo, o meu. Eu precisava perdoar meus pais. Eu precisava perdoar. Especialmente a minha mãe, porque eu fiz uma interpretação do momento, que foi um conflito do meu pai e minha mãe. Eu fiz uma interpretação a respeito da conduta da minha mãe naquele momento. E nessa interpretação, criou dentro de mim uma fortaleza da mente, isto é, uma frase, um conceito que me dizia exatamente o contrário do que era e que me afetou. Eu conto isso aí nos meus livros, né, que me afetou. Então, eu precisava de cura. Eu marquei com eles, eu fui a eles, eu contei sobre a cena. Minha mãe ficou assim assustada, como nessa casa que você está descrevendo, eu descrevi a casa. Nessa casa que você está descrevendo, nós moramos um pouco tempo e você tinha no máximo 3 anos. E ali naquele momento, foi um momento riquíssimo. Eu sempre digo que foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida, porque o meu pai, nos primeiros anos de casamento, ele não era convertido. Eu estava com 7 anos quando ele se converteu. Primeiro ciclo de 7 anos. Eu falo sobre isso em umas lives que eu fiz de comemoração do meu aniversário de 70 anos. Eu conto desses primeiros 7 anos. Eu dividi minha vida em ciclos de 7. E em cada ciclo foram 10 lives. 27 de janeiro a 5 de fevereiro. Eu conto do que é o ponto de descanso e de cura em cada ciclo de vida, que é o meu Shemitah. Shemitah, no código judaico, é o ano de descanso, é o ano da libertação. E espiritualmente é o que Jesus disse. Entrega, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele fala das cargas que nós carregamos na nossa história de vida. E aí ele finaliza: encontrareis descanso para as vossas almas. Nele está a cura. Quando ele disse, está consumado, depois de sair do jardim e de viver as nossas dores na cruz, ele declarou, está consumado a nossa salvação, a nossa cura, nas 3 dimensões da nossa alma, né? Está consumada a nossa libertação. Né? Então, na cruz, há cura para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Amém. Na cura, há libertação. Na cruz, há cura para os nossos traumas, que vem por um processo que o Senhor traz para nós, pela via do perdão. Ele já levou as nossas dores e podemos ser libertos nele. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, né? Sim, isso aí. Então, vamos para a nossa última pergunta, né? Como o divórcio afeta a relação familiar, doutora Ilma? O divórcio afeta em todas as esferas, porque é uma desestrutura, é uma quebra, né, da família, quebra da aliança conjugal. Então, uma família que foi criada com um propósito, como nós falamos no início da live, né? O propósito da unidade, o propósito de estar juntos e fundar uma geração. Essa família se quebra. Então, aquelas funções que também nós falamos da importância delas, elas deixam de ser exercidas naquele cenário familiar. Então, a atmosfera que o pastor Elvis falou tão bem do jardim, né, é dissolvida ali. Então, a atmosfera do aconchego, da comunhão, da harmonia, toda aquela atmosfera do amor, ela se transforma ali num lugar de conflitos e aquele jardim, aí há uma expulsão, né? Alguém vai sair desse jardim. E aí ele fica fragmentado, destruído, vai afetar o homem na sua paternidade, vai afetar a mulher, porque alguém aí perguntou como fazer quando não tem a figura do homem presente na família, não é como exercer essas funções, então vai realmente ficar um vazio que vai exigir
né? Atitudes e comportamentos complementares, suplementares, na verdade, complementares não, suplementares, porque na suplência de um pai, uma mãe tem que estar ali exercendo a autoridade, mas isso não supre plenamente. Vai ficar uma situação que vai deixar os seus vazios, né? E o que acontece num divórcio? No momento do divórcio, é sempre uma crise conjugal, um conflito, e há ali muita dor, muito sofrimento. Às vezes eu ouço no consultório alguém falar assim, eu tenho o direito de ser feliz. E eu costumo responder que não existe felicidade possível em cima da dor de pessoas que nós colocamos no mundo. Não existe, na dor do outro. Não existe felicidade construída em cima de dores. É utopia, é fantasia. Eu estou saindo de casa, mas eu vou continuar sendo pai. Eu vou cuidar dos meus filhos. Também é fantasia. Por quê? Porque as famílias vão tomar rumos diferentes. Um homem geralmente vai lá em outro casamento, a mulher também, muitas vezes, às vezes fica sozinha. Então, essas ausências vão trazer muitos problemas. É como a criança fosse partida ao meio, emocionalmente falando. Ela ama o pai, ela ama a mãe, mas ela vai ser afetada na sua estrutura. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes no divórcio, a criança passa a ser porta-voz dos pais, vai lá e diz para seu pai, vai lá e diz para sua mãe. Ela entra, né, no meio dessas disputas, ela é o alvo da disputa familiar, né? Ela sofre tudo isso, ela é depositária dos problemas dos pais. Muitas vezes, o olhar que ela tinha para um pai como filho, ela vai precisar olhar, por estar vivendo o conflito da mãe, pela via do olhar da mãe. Então, ela vai ali distorcer o seu relacionamento com a figura que saiu de casa por conta do sofrimento da mãe, ou vice-versa. Então, é um caos na família. E família em caos é uma afronta a Deus. Porque se a família é a representação do reino de Deus aqui na Terra, e tão bem explicou o pastor Elvis aí nessa construção lá do início, né? Como reino, como o jardim que veio ser construído aqui como a representação de um reino que trouxe dos céus essa preparação, essa transmissão mesmo de algo do céu que veio para a Terra, e como representação, ela rui. E deixa-me dizer uma coisa, Satanás sabe o que é família para Deus. Por isso que todo o arsenal do inferno está direcionado para destruir família. Os fundamentos da família. E não é por acaso que uma live de família é difícil de fazer. A gente está percebendo. Verdade. Doutora Ilma, assim, a senhora falou sobre Gênesis 2:24, né? E você vê, Deus falou, deixará pai e mãe, irá se unir a sua esposa, e será nossa carne. Depois Jesus, ele repete a mesma coisa que Deus disse, e depois Paulo, em Efésios 5, verso 31, também repete. Então, se um verso da Bíblia já é para a gente analisar, estudar e viver, imagina o versículo aparecendo 3 vezes, né? E nada mais, nada menos, quem falou foi Deus, Jesus e o apóstolo Paulo. E o Espírito Santo também, né? Então, assim, quando em Efésios 5, quando Paulo vem narrando o casamento, ele apresenta o homem como Cristo e a mulher como a igreja. Né? O homem tem que ser capaz de morrer pela esposa como Cristo deu a vida pela igreja. A mulher submissa ao marido como ao Senhor. Então, no casamento, o homem é Cristo e a mulher é a igreja. Então, quando há o divórcio, o que a gente está dizendo para o mundo e para os nossos filhos? Que é possível Jesus se divorciar da sua igreja. Que é possível Jesus abandonar isso aí. Essa é a mensagem que a gente está passando para os nossos filhos. Porque a doutora Ilma falou muito bem, quando chega no verso 32, que Paulo vem narrando o casamento. Aí no 31 ele fala, deixará o homem pai e mãe, irá se unir a sua esposa, e será uma só carne. Grande é esse mistério. Ele está dizendo assim, me refiro a Cristo e à igreja.
Porque o nosso casamento, ele aponta profeticamente para o casamento de Cristo com a igreja. O Sim. meu casamento está dizendo assim profeticamente, Jesus vai vir se casar com a sua igreja. Então, se o meu casamento está anunciando o casamento de Cristo com a igreja, então eu preciso ser Cristo no meu casamento e a minha esposa precisa ser a igreja no casamento. Entende? Como que isso é profundo? Então, quando há essa ruptura, quando há o divórcio, a gente está dizendo que é possível o casamento de Cristo com a igreja dar errado. Isso não é possível. Entende? Ó, o negócio é tão profundo, o negócio é tão profundo, que quando os sacerdotes eles sacrificavam um cordeiro, por exemplo, esse cordeiro não podia ter defeito. O sacerdote não sabia por quê. Ele deveria pensar assim, ó, é porque, como é para Deus, tem que ser perfeito, não pode ter defeito, né? Mas aquele cordeiro estava apontando profeticamente para o cordeiro pascal, que era Jesus. Por É. mais que o sacerdote não soubesse disso, havia um apontamento profético. E o meu casamento também é a mesma coisa. O mundo não sabe. Às vezes meu filho não, a minha filha não sabe. Mas existe um apontamento profético. O meu casamento está anunciando o casamento de Cristo com a igreja. Então, meu Aponta para a casamento volta do noivo. é isso aí. Não pode dar errado. E Entende? aí, Então, olha pastor como Elvis, que o divórcio desestrutura tudo, né? tudo, tudo. E eu penso que o versículo 32, grande é esse mistério, né? Que mistério é esse? Eu penso que Jesus responde isso na oração sacerdotal, em João 17, quando ele diz, Pai, faze-os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, para que o mundo creia que tu me enviaste. Faz-os um. Quando a família perde o foco do que é a unidade de propósitos, e é quando o divórcio acontece, ela está anunciando para o mundo exatamente isso que o pastor Elvis falou. Aliás, o pastor, eu acho que a gente precisa fazer uma live só nós dois também, né? Tem que ser uma Para live falar bem sobre demorada. família. Que coisa tremenda. Como Muito que o bom. discernimento, né, Glória a espiritual Deus. vai acontecendo. Oh, Elba, obrigado por essa Ai, oportunidade. então não dá vontade de terminar. Vocês estão É abençoando verdade. Até já demais a parei de minha falar, porque senão vida. eu não termino. Informação aí maravilhosa, doutora Ilma. Então, para a gente terminar, que eu já passei o meu horário aqui, eu gostaria que vocês dessem, né, dicas, né, para blindar como a gente faz para blindar nossa família, né, e preservar os valores cristãos. Eu vou dar só um para não falar muito, né? É trabalhar a qualidade do relacionamento do casal. E isso eu estou dizendo com foco. Temos uma missão. Qual é a nossa missão? A nossa. Então, vamos trabalhar pela unidade de propósitos, unidos no propósito de cumprirmos a missão que Deus nos deu. Porque se o casal trabalhar pela unidade de propósito, eles vão cumprir a sua função e dar para os filhos um legado de bênçãos e não um fútil legado, como Pedro fala. Isso aí. Ó, eu vou dar uma dica também bem rapidinha, né? Porque já estourou o tempo. Mas a Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, gente, comprem esse livro, aproveita 15% de desconto, tá? E Enigmas da Alma também é um livro incrível, né? Uma de capinha vermelha. Então, a Central Gospel apresenta para a gente muito material importante para você blindar a sua família. Então, gente, aproveita aí o desconto, vamos embora comprar todo mundo. Tem 146 pessoas aqui, 146 livros vendidos em nome de Jesus. Isso aí. Amém. Então, E 140 e poucas famílias abençoadas. isso aí. Então, você pode entrar lá no site editoracentralgospel.com.br e vai comprar até dia 15 agora com desconto de até 15%, o livro da doutora Ilma, que é uma preciosidade, né? Então, vamos terminar a live aqui. Eu pedi vocês para terminarem fazendo uma oração aí para Deus abençoar nossas famílias, as famílias de quem está participando aqui da live.
E tá todo mundo perguntando se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada no Instagram da Editora Central Gospel. Vocês podem entrar lá e assistir e compartilhar depois. Pode falar, doutora. Só dizendo para o pessoal, o nosso endereço no Instagram, né, é Ilma e Celso Cunha, e nós estamos lançando agora, nessa próxima semana, uma masterclass, A Escuta Eficaz. Nossa. Então, eu sei que a editora tem muitos seguidores, né, pessoas líderes, profissionais, pessoas que escutam pessoas, que orientam, que são conselheiros, que são profissionais, que são líderes e que são pais. Sim. Então, eu vou dar essa masterclass que eu vou ensinar como eu escuto pessoas. Qual é essa escuta que vai para além do discurso pronto, da palavra falada, a escuta do que está calado na alma, né? Então, vai ser um tempo de 4 encontros bem interessante. Depois procura lá, que a gente vai e fale comigo no direct, se precisar. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que passamos aqui falando sobre família, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida da Elba, por essa iniciativa na Editora Central Gospel, que tão fortemente tem contribuído com materiais para trazer conhecimento, Pai, para as pessoas no mundo cristão e também no mundo secular. Pai, obrigado pela vida do pastor Elvis, por todo esse conhecimento que ele tem, por essa participação tão especial nessa live, Pai. Meu Pai, nós pedimos por todos os participantes, aqueles que estão conosco agora e aqueles que vão assistir a live depois, que o Senhor traga conhecimento, discernimento, revelação, sabedoria e direção para cada vida, Pai. Muito obrigado por toda essa equipe que está trabalhando para essa live ir ao ar. Obrigado pelo teu amor e graça, porque, Senhor, queremos sim lutar pela família. É nosso propósito e continuaremos, apesar de tantos fundamentos estarem sendo abalados. Mas quando os fundamentos são abalados, o que pode fazer o justo? Orar e agir. E é isso que nós estamos fazendo nesse tempo, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Novamente, eu quero agradecer. Muito obrigada pela participação, doutora Ilma, pastor Elvis Breves. Foi uma honra estar com vocês aqui nesta manhã. E um forte abraço para todo mundo. Até a próxima live, que com certeza vamos ter outras lives, pastor doutora Ilma e pastor Elvis. Um abração para todo mundo. Paz. Tamo junto. Paz. Deus abençoe.